A S Brasil divulgou o resultado e também anunciou dividendos. Então vamos ver como é que foi esse resultado, né? Nós temos aqui, vamos começar já com o principal, que é o EBITDA. O EBITDA, quando a gente compara em relação ao mesmo período do ano passado, nós temos um aumento de 42%, principalmente por conta da entrega de novos projetos. No ano também foi bem similar, um aumento de 42,5%. Quando vamos no lucro, aí tivemos uma queda de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, mas no ano tivemos um aumento de 4,1%. Não saltamos tanto aqui no ano, vamos olhar mais o ano em questão de lucro, não saltamos tanto por conta também que a dívida vai ali pesando um pouco, né? Então a gente tem aqui em relação ao que a BTG Pactual havia previsto para esse Brasil, nós temos um EBITDA que ficou 4,7 acima do que a BTG estava esperando. Eles esperavam 488 e veio 511, né? Enquanto o lucro veio muito, muito acima do que a BTG estava esperando. Então, em termos de lucro, foi um bom resultado, mas, de novo, o que a gente mais tem que olhar realmente nesse momento da empresa é o EBITDA. Em termos de portfólio, vocês sabem que a hídrica representa aproximadamente ali 50% de todo o seu portfólio, o outro metade aqui seria a fonte eólica, majoritariamente um pouco ali de solar, né? Em termos de portfólio eólico, está praticamente tudo rodando já 1.8, na verdade ainda temos aqui 370 para ser entregue. Esses 370 já estão até em reta final aqui, já estão bem avançados, tá? Então ela não tem tanto investimento para ser feito, tem um pouco ainda para ganhar de receita, mas nós não vamos ver a empresa se endividando mais, tá? Já estamos em reta final aqui de cronograma de investimentos. Esse aqui é o ativo eólico, o solar ainda de 295 operação, tem mais 33 para entregar, e o hídrico já está rodando aí, né, na sua plenitude, não tem mais nada para entregar e os contratos vencem em 2032. Esse é outro dilema aqui que nós vamos conversar daqui a pouco. E vendo então o desempenho do portfólio da S Brasil, nós temos aqui as hídricas que dão um salto significativo em performance, mas não é assim que nós olhamos, né? Nós temos que olhar aqui em termos do que é MRE e o que não é. E as hídricas da S Brasil, todas elas estão no MRE praticamente. MRE, vamos chamar resumidamente de um risco compartilhado, ou seja, a gente tem que ver mais a performance das hidrelétricas Brasil. Foi uma performance boa, mas não tudo isso, enquanto as eólicas e as solares tiveram performance que nós já vamos ver a seguir, tá? E avaliando um pouco o portfólio hídrico da empresa, 2023 a gente vê de azul, 2022 de verde. A gente vê que o nível sempre esteve acima em 2023, né? A afluência, olha só, na reta final deu uma acelerada, então ajudou a empresa, mas nós percebemos ali que no fim do ano, né, dezembro, começou a pegar uma tendência contrária à normalidade. Dezembro, janeiro, fevereiro era para ter muita chuva, muita reservatório cheio, afluência e tudo mais, e reverteu-se aqui, né? Começou a cair mais do que o esperado ali. Janeiro também não foi tão normal em relação a outros anos, e a afluência também tem sido impactada. Então a gente tem que ficar atento se isso aqui não vai acabar gerando uma crise hídrica lá na frente. Eu tô falando que é só para a gente ficar atento, não quer dizer que vai ter uma crise hídrica, mas vamos ficar atento, tá? Ao primeiro trimestre de 2024 e na sequência. Esse aqui ainda é relativo ao ano 2023, que foi majoritariamente aqui uma maravilha em termos de reservatórios, tá? Então aqui indo para os ativos eólicos, nós tivemos aqui novamente a curtailment, né? Bastante perda de energia, 82,1 só no quarto trimestre, enquanto no ano 287, é muita perda de energia, né? Além de tudo, nós tivemos aí o apagão ocorrido em agosto de 2023, que atrapalhou ainda mais, né? E impactou também o quarto trimestre fortemente, embora os ativos eólicos tenham performado muito bem. Então essa perda de energia aqui que ela teve, ela deve recuperar em algum momento. Então, mais para frente, provavelmente ela vai recuperar isso aqui, né? A gente vai ter que acompanhar aí o que o governo vai fazer, enquanto as eólicas, aliás, as solares também tiveram aqui, ó, perdas, 18 no ano e 8 aqui no trimestre, e também tiveram uma performance bacana aqui solar, tá? Resumindo, hídricas, eólicas e solares performaram muito bem aí no trimestre. E falando aqui do nível de contratação do portfólio, aí fica um alerta, tá? Nós temos que o nível de contratação realmente ele vai diminuindo, 2007 ele começa a ter um pouco de descontratação maior,
mas ainda ok, né? A gente sabe que, imagina que em 2007 o preço de energia deve voltar ao normal, então pode ser estratégico, mas o grande ponto aqui de alerta é que justamente o nível do portfólio hídrico é que está descontratado, olha só. A partir de 2007 fica preocupante a situação, metade, 40%, 23, 22%, e nós sabemos que ela quer vender ou a empresa ou os ativos hídricos. A gente não tem certeza, eu apostaria até nos ativos hídricos, né? E se ela for vender esses ativos hídricos que já vencem em 2032, que não é um vencimento longo, e ainda por cima estão descontratados, ela não vai conseguir vender a bom preço. Então aqui é um alerta, tá? Existe risco da S Brasil vender o portfólio hídrico a preço de banana aqui, segundo o que eu estou vendo aqui. Óbvio, ela pode fazer uma boa negociação, aí o comprador pode ter essa visão que eu tenho que a energia vai subir ali em 2007 em diante, né? De repente até já em 2006. Só que acontece é que talvez ele não queira ali pagar para ver isso, né? Então vamos ficar atento aí. A gente vê, ó, o preço de energia realmente, em termos de EBITDA, então a gente vê esse salto um pouquinho aqui no hídrico, bastante no eólico, um pouquinho mais no solar, um pouquinho aqui em outros, e aí a gente tem o que a BTG esperava, 488 milhões, e a AS Brasil fez 511, tá? Então ela acabou tendo um resultado bacana. O resultado financeiro, que é o custo do endividamento da empresa, que tem causado uma pressão ali no lucro da empresa. A gente vai até o EBIT, o resultado está indo bem, aí chega ali no resultado financeiro, começa a ter essa pressão com o endividamento, né? Porque é o custo aí dela, né? A gente vê que o caixa dela reduziu, então ela está recebendo menos aqui na renda fixa, vamos assim resumir, tá? Enquanto a despesa financeira acaba aumentando porque ela tem aqui um endividamento maior, e aí realmente o custo, olha só, 193 milhões praticamente, é bastante coisa para um trimestre apenas, 193 milhões o custo aqui do endividamento da empresa, né? Então a gente vê aqui que a alavancagem já chegou a 5,31x, isso porque ainda diminuiu 0,30 com esse crescimento aí do EBITDA dela, né? Os investimentos da empresa, pelo menos, vão melhorar bastante, vão diminuir. Olha só como foi pesado aqui o ano de 2023, quase 3,1 bilhões, né? E aí, quando você olha aqui o quanto que é o EBITDA dela no ano, é 1,68. Então, realmente, é um endividamento difícil, né? Um plano de investimentos difícil, muito pesado para o EBITDA dela, que o EBITDA agora vem crescendo, enquanto o CAPEX vai diminuir muito, então tende a melhorar o seu endividamento, né? A gente vê aqui ó, o CAPEX dela, 2024 vai para 712, ainda tem aquela reta final que eu mostrei ali de investimentos, né? Mas depois, olha só, vai ficar tranquilinho, aqui eu até marquei de verdinho, que tá bem tranquilo, e o EBITDA dela aí chegando a 2,5 bi, até mais aí nessa sequência. Então, temos aqui o EBITDA crescendo, enquanto os investimentos vão diminuir, mas não por isso também é mil maravilhas, que a dívida ainda está lá, a dívida é pesada, a dívida está cobrando o seu preço, e tem aqui um cronograma ainda de amortização muito pesado, olha só 2024 como é, provavelmente ela vai fazer aqui, passar isso aqui para outros períodos, né? Mas ainda assim, ó quanta dívida que tem, né? Muita coisa. Mas quando a gente olha aqui o fluxo de caixa, a gente vê o grande peso aqui ó, dos investimentos aqui deve diminuir, deve ter menos pressão aqui, receita financeira aos pouquinhos vai diminuindo também, vai diminuindo essa pressão, enquanto aqui a aquisição também não deve ficar fazendo, e aí vai ter um alívio aqui, mas ainda assim é bastante complicado, né? Você ficar endividado fortemente aqui no Brasil, né? Então, antes de eu falar dos dividendos, nós temos o seguinte resumo da empresa: resultado sólido, fim de um ciclo de investimentos, provavelmente, né? Redução do CAPEX, como ela nos mostrou ali, vai reduzir muito o investimento que ela vai estar fazendo aí ano a ano, trimestre a trimestre, né? Enquanto aos poucos vai acontecendo a redução da dívida, mas é uma dívida muito forte nesse momento, então tem que ter paciência, se ele está alto, o custo do endividamento é caro, e aí existe a possibilidade dela vender a empresa como um todo, segundo a imprensa, não eu, tá? Ou de repente vender apenas os ativos hídricos. Se for vender um ou outro, eu apostaria, né, apenas por questão de probabilidade, seria maior então o hídrico, né? Faz mais sentido, porque você vai vender a empresa inteira, você está investindo agora, né? Enfim, ou será que nada muda também? Talvez não aconteça nada. E a grande questão é, vendendo a SB3 como um todo, se a gente parar aqui para olhar o gráfico, ela está custando no momento aqui R$10,50, eu duvido que alguma compradora vai pagar preços menores que isso, vai pagar um preço maior, e aí
todo mundo vai acabar ganhando no curto prazo. Infelizmente, vão perder uma empresa aqui bacana para o longo prazo. Essa é o que pode estar acontecendo. Se comprar apenas ativos hídricos, aí é uma grande de uma incógnita. Como nós vimos ali, está um cenário apertado para você vender as hidrelétricas. Preço de energia barato, está descontratada, está no fim das concessões, é complicado. Então vai depender do preço. Se vender barato, as ações talvez sofram ainda mais. Se vender a um preço que o mercado gosta, talvez as ações subam ainda mais, né? E tem uma tendência positiva que, independente ali, se o preço for mediano, eu acho que o mercado já vai gostar. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a dívida da empresa está muito pesada e só dela vender um preço médio, um preço ok, o mercado já deve gostar, tá? Dividendos. Então, em termos de anúncio de dividendos, não foi propriamente um anúncio de dividendos, mas é muito provável, muito provável que vá acontecer. Então, dia 26 de fevereiro, eles recomendaram a distribuição de dividendos relativos a 2023, no montante de 44,9 milhões, 7 centavos e pouco por ação, que vai representar 55% do payout da empresa no ano. E ele vai ter a aprovação oficial, final, vamos dizer, dia 22 de abril, tá? Então, ainda não está certa, mas é praticamente aí, né? É muito provável que vai ser anunciado mesmo. Então esse dividendo será de 7 centavos e pouco aqui, que dá 0,71 de dividend yield de uma só vez. É um dividendo que não é tão grande, mas a empresa está nesse processo de investimento todo. Eu até acharia mais propício ela até, de repente, reduzir para o mínimo ali possível o payout. Mas enfim, não se esqueça do like no vídeo, também sua inscrição no canal, ativando o sino, para não perder os novos vídeos que eu vou trazer. Um abraço e até o próximo. Valeu!